Alô, pessoal, amigos e amigas! Estamos chegando para mais um Conversa de Torcedor Notícias aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor para falar do futebol do Rio de Janeiro. Estamos juntos mais uma vez nessa quinta-feira, dia 11 de abril de 2024. Tá chegando o final de semana. Estamos juntos novamente para a gente falar de futebol. E a propósito, hein? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo que neste sábado teremos aí o nosso programa ao vivo às 11 da manhã para a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega no seu coração, falando de Campeonato Nacional, Campeonato Brasileiro, que vai começar neste final de semana, com os jogos dos cariocas entrando em ação, né? O Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense, o Botafogo enfrenta o Cruzeiro, o Fluminense enfrenta o Bragantino e o Botafogo, né, que vai encarar contra o Cruzeiro fora de casa, né? E que nós vamos estar... E também o jogo entre o Vasco recebendo a equipe do Grêmio, né? Para a gente não esquecer aqui, né, pessoal? Para a gente não esquecer. Então, meus amigos e minhas amigas, estaremos aí acompanhando a primeira rodada do Campeonato Nacional e nós vamos comentar sobre essa estreia do Campeonato Brasileiro neste final de semana, tá bom, pessoal? Neste sábado, 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, 98.7 FM, tá bom, pessoal? Também pelo site radioNSC.com e também pela Rádio Net, que pega para todo o Brasil, tá bom, pessoal? E vamos aos destaques de hoje. O jogo entre Botafogo e LDU do Equador, LDU e Botafogo pela Libertadores da América. Nós vamos estar botando aí, colocando aí, divulgando as escalações aí para vocês, porque já tá com bola rolando aí, inclusive. Lelê rompe ligamento do joelho e deve perder restante da temporada. Vasco espera brasileiro sem sustos e sonhando com o torneio internacional. E Carlinhos aparece no bid e pode estrear pelo Flamengo no Brasileirão. Essas e outras a partir de agora no Conversa de Torcedor Notícias, que está começando a partir de agora para você. Meus amigos e minhas amigas, vamos divulgar aqui a escalação aqui do Botafogo contra a LDU, que já está com bola rolando neste exato momento lá em Quito, no Equador, né? O Botafogo precisando de uma vitória necessária para conseguir aí a classificação, inclusive, dos seus primeiros, e conseguiu os seus primeiros 3 pontos na competição, né? O time do Botafogo, do estreante técnico Arthur Jorge, que vai a campo com Gatito Fernandes no gol, Matheus Ponte, Lucas Halter, Alexander Barbosa e Hugo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Luiz Henrique, Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Na equipe do time da LDU, Domingues, Quinteiro, AT, Rodrigues e Quinhões, Piovi, Angulo, Alzugaray, Estupinhã, Estrada e Arce, do técnico José Alcácer. E o árbitro do jogo o árbitro do jogo é por conta aí do Andrés Matonte, o árbitro da partida auxiliado pelo Martim Sopi e Andrés Nievas. E o árbitro de vídeo, Andrés Cunha, do Uruguai, todos da Federação Uruguaia de Futebol. Então temos aí esse jogo com bola rolando e que nós estamos acompanhando. E não esqueça, não esqueçando aí que teremos aí o pós-jogo para vocês de LDU e Botafogo para você, tá bom, pessoal? E também do pós-jogo de Flamengo e Palestino, que nós vamos estar colocando aqui para vocês, tá bom? Combinado? Então, estamos aí, tá bom, pessoal? Então, estamos aí com bola rolando para esse jogo neste momento lá no estádio Casabranca, em Quito, no Equador, o jogo entre Botafogo e LDU. O time do Botafogo tentando conquistar os seus primeiros 3 pontos na competição aí, tá bom, pessoal? Tentando conseguir um resultado positivo lá no estádio de Quito, em Casabranca, uma altitude aí que até porque a gente vê aí os brasileiros, né, os times brasileiros sentirem essa sensação da altitude, e isso preocupa bastante, mas vamos acompanhar. Já o Fluminense, meus amigos, o Fluminense ontem venceu por um placar de 2, ou melhor dizendo, na terça-feira, né, o jogo entre Fluminense e Colo-Colo, que teve uma preocupação, mais uma preocupação, o Lelê, né, inclusive, que saiu de campo, né, lesionado, né, e que entrou no lugar do Felipe Melo no intervalo de jogo, em que o Lelê
né, que sentiu a lesão, né, rompeu o ligamento do joelho e pode desfalcar a equipe do time do Fluminense pelo resto da temporada, né? E que nós vamos estar falando sobre esse assunto, né, principal sobre isso, porque temos aí as informações que estão aí sobre nesse caso. Então, meus amigos, o jogador foi submetido a uma ressonância magnética que foi detectada a ruptura, né, da lesão, porque o atacante não deve mais jogar pelo Fluminense nesse ano de 2024, né? O Jornal do Dia tem informação após deixar o jogo contra o Colo-Colo do Chile de maca com a perna imobilizada. O jogador foi submetido a uma ressonância magnética, né? E teve detectada aí a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. E ele se lesionou aos 40 minutos do segundo tempo no jogo que deu a vitória ao Fluminense de 2-1 contra o Colo-Colo no Maracanã, né? Na última terça-feira. E o atacante levou a pior, né, de uma dividida, levou a pior de uma dividida com o zagueiro uruguaio Saldívia, né, e deixou o campo chorando. Ele foi embora do Maracanã com a perna imobilizada e o Fluminense não informou o prazo de recuperação, porém as lesões de ruptura do ligamento do joelho levam em média de entre 6 e 8 meses de recuperação, e sendo assim, no melhor dos cenários, né, o Lelê retornaria aos gramados em outubro. Já na pior das hipóteses, né, o atacante só volta a jogar apenas no ano que vem, em 2025. Então, apesar de se destacar pelo Volta Redonda, né, que foi vice-artilheiro no ano passado, no Cariocão no ano passado, com 12 gols marcados, né, que foi vice-artilheiro, e o Cano foi artilheiro no ano passado no Cariocão. Foi contratado pelo Fluminense. O jogador chegou por empréstimo e depois ele foi contratado em definitivo, né? O atacante soma 8 jogos e 4 assistências pela equipe tricolor, né, em 50 jogos pelo clube. Entretanto, o desempenho dele não atingiu a expectativa dos torcedores, embora seja o artilheiro do Fluminense na temporada, com 6 gols em 13 partidas. E o atacante era alvo de críticas. No jogo contra o Colo-Colo foi vaiado quando pegou na bola em algumas jogadas, em alguns lances do jogo de terça-feira. E com a vitória, o Fluminense assumiu a liderança do grupo com 4 pontos ganhos do grupo A, e a equipe do Fluminense enfrenta às 9 horas da noite de sábado contra o Bragantino pelo Campeonato Nacional na primeira rodada. Então temos aí mais uma preocupação de lesão, né? Porque tivemos aí o Renato Augusto fora por lesão, né? Também, né? Então tem essa preocupação de lesões, né? E isso preocupa porque o Fluminense tem aí os jogadores que estão voltando às atividades, né, inclusive, né? Por conta que teve aí no Campeonato Estadual, né? Tivemos aí as férias, né? Então, mas tentando voltar à ativa, né? Alguns jogadores que, que disputaram o Mundial também, tentando se recuperar de lesão. Isso é uma dor de cabeça para o Fernando Diniz, né, inclusive, né, para tentar montar a equipe, né? E então o Lelê pode ficar de 6 a 8 meses, né? Que eu repito, que por um lado que pode voltar em outubro ainda nesse ano, mas por outro lado, se for confirmada, que pode voltar apenas em 2025. Então vamos ver essa expectativa, o que pode acontecer, né, sobre essa situação do atacante Lelê, que infelizmente teve essa infelicidade, né, por conta que ele rompeu o ligamento do joelho, né? E aí essa situação do jogador que para tentar se recuperar, para voltar a jogar com a camisa do Fluminense. Tá bom, pessoal? Vamos falar aqui do Vasco da Gama, pessoal. Vamos falar aqui do Clube de Regatas Vasco da Gama, né, sobre esse assunto. O Vasco da Gama que quer estrear o Campeonato Brasileiro sem sustos, né? Essa essa situação do time do Vasco, né, que estrear no Campeonato Brasileiro sem sustos e tentar conseguir sonhar em conquistar sonhando com um torneio internacional, né? Que a gente ia falando sobre isso. Então, meus amigos, a gente vai falar aqui muito sobre esse assunto, né?
falando sobre esse momento, tem uma de uma de uma informação da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, né, que temos aí a informação da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, né, por intermédio do Guilherme Abraão, sobre esse assunto, porque, faltando 3 dias para a estreia do Campeonato Nacional, a competição, né, a comissão técnica, e diretoria garantem que o Vasco não passará sufoco como no ano passado, né, inclusive que se salvou na última rodada do Campeonato Nacional, inclusive, né, em que depois de lutar contra o rebaixamento até a última rodada, diga-se de passagem aí e este ano a atenção é figurar na parte de cima da tabela, né, e que nesse ano esperando que seja o melhor, que na última temporada. Então, a ideia entre a comissão técnica e a diretoria é ficar bem longe da metade de baixo da tabela e tentar se figurar entre os 10 primeiros, né? Ou melhor dizendo, tentar figurar entre os melhores de cima da tabela. E quem sabe até garantir uma vaga na Copa Libertadores. Está na zona de classificação, né? Na Copa Sul-Americana, que é a obrigação, né? E com um investimento de mais de 120 milhões na temporada, o Vasco acredita que possui um elenco competitivo, né? A comissão técnica está satisfeita com os nomes, né, que lá estão, mas espera mais chegadas, né? Antes do fechamento da janela, né? Nessa janela que vai acontecer no dia 19 de abril, né? 19 de abril, que vai acontecer na próxima sexta-feira, inclusive, o clube pretende de um atacante, um volante, caso não consiga no meio do ano, obrigatoriamente os reforços irão chegar. Então, né, por caso de volantes, né, que tendo aí essa situação de nomes, né, por exemplo, o Kaique do Juventude, o Martínez, que a situação que não foi concretizada, que o Martínez foi para o Fortaleza, e o Marlon Freitas, que pode não estar indo para o Vasco, né, que vai ficar no Botafogo, e que o John Textor recusou as propostas aí para que o Marlon Freitas ficasse no Botafogo. Então, teve uma entrevista aqui do Verratti ao ESPN, né, que falando que o objetivo é jogo a jogo, né, falando sobre esse, que até ele crê que o grupo, né, tem que classificar para uma Copa Internacional, é pensamento pessoal, mas não é, é mas o grupo não está longe de se não está longe de conseguir, esse objetivo. E falando sobre tentando uma vaga internacional, e falando o seguinte: pensamento pessoal, mas não estamos longe de conseguir, né? Afirmando o Ferretti, de uma entrevista à ESPN, e que ele, inclusive, foi um dos principais responsáveis pela arrancada do Vasco, pela permanência do time na Série A do Campeonato Nacional no ano anterior. Então, o artilheiro da equipe, o argentino, chegou na janela do meio do ano passado, né, e contribuiu com a campanha do G7, né, da equipe no retorno, e a ideia é estar sempre na parte de cima. O Vasco também está vivo na disputa da Copa do Brasil e tentando conseguir por uma vaga na Copa Libertadores da América, e vai encarar contra o Grêmio de uma prioridade, né, para tentar conseguir, né, e ainda não foi sorteado ainda na Copa do Brasil, né, ainda não foi sorteada a terceira fase da Copa do Brasil. Então vamos acompanhar sobre isso aí, certo? E falando, né, do Campeonato Nacional, o Campeonato Nacional que está chegando aí, para a gente falar aí, o Carlinhos, meus amigos, o Carlinhos chegou aí, né, chegando aí no time do Flamengo, chegando aí, querendo jogar no Flamengo, mas e também aí, né, aparecendo no bid, e pode estrear nesse jogo contra a equipe do Atlético Goianiense no estádio Serra Dourada, neste domingo, a partir das 4 horas da tarde, né? O Carlinhos, que chegou do Nova Iguaçu já empolgado, né, para tentar defender as cores do Flamengo já nesse jogo de estreia. Então, o GE.com tem informação que o Flamengo já regularizou o novo reforço já, né, para a primeira rodada. O atacante Carlinhos já apareceu no bid da CBF, né? E pode fazer sua estreia contra o Atlético Goianiense no Serra Dourada, né? O Serra Dourada que volta a figurar, né, nas participações esportivas, né, inclusive, né? E
Carlinhos já foi contratado após o destaque dele pelo Nova Iguaçu, né? Vice-artilheiro do campeonato estadual, pagando aí o Flamengo pagando 3.200.000 para contar com o atacante até o final de 2026. Então, o atacante viveu os primeiros dias de ninho no urubu nessa semana, como foi contratado após a inscrição da Libertadores. O Carlinhos fica fora da fase de grupos da competição, né? Caso o Flamengo consiga a vaga na fase eliminatória, o jogador pode estar figurando aí no Flamengo na Libertadores. Além disso, como já atuou na Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, não poderá entrar em campo pelo Flamengo na competição. Ou seja, enquanto não é inscrito na Libertadores, Carlinhos poderá jogar somente no Campeonato Nacional. Então, regularizado, né? O atacante pode estrear no domingo, no Serra Dourada. Vale destacar que o Pedro, né, autor de um dos gols da vitória sobre a equipe do time do Palestino, né, em cima do time chileno, está gripado e pode ser poupado para esse jogo de domingo na estreia do Campeonato Nacional. Então, o Carlinhos é um bom jogador, que é um cara que tem grandes recursos para o jogo, um cara que sabe jogar e que mostrando isso pela regularidade dele nos jogos aí no Campeonato Estadual, né, que foi vice-artilheiro do campeonato pelo Nova Iguaçu. Então, tem aí de apresentar os seus credenciais para esse confronto de estreia, né? A estreia dele no jogo contra o Atlético Goianiense, né? O jogador, né, que é de Jaú, no interior, ele é de Jaú, de São Paulo, né? Na cidade de Jaú, né? O jogador que jogou aí agora no Campeonato Estadual pelo Nova Iguaçu, que teve aí nas equipes, né, inclusive, né, no Corinthians, inclusive, né, que já atuou pelo Corinthians, atuando aí pelo São Caetano, Santo André, no time de São Paulo, jogando pelo Nova Iguaçu nessa temporada, e agora no time do Flamengo terá essa oportunidade de jogar. E tem 1,95 m de altura, que é alto, tem recursos, jogador bom, inclusive, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí nessa estreia dele com a camisa do Flamengo, o Carlinhos, né? O Carlinhos, em que nós vamos estar acompanhando, né? Acompanhar esse jogo aí, com o Carlinhos em campo, né? Com o Carlinhos estreando com a camisa rubro-negra, Carlinhos, de Jaú para o futebol, né? Para ser um grande jogador centroavante do Clube de Regatas do Flamengo, que vai estrear neste domingo, a partir das 4 horas da tarde, no Serra Dourada contra o Atlético Goianiense. Certo, pessoal? Certo, pessoal? Então, temos aí o nome dele aqui, Carlos Moisés de Lima, natural de Jaú, de São Paulo, 12 de fevereiro de 1997, né, jogador do Flamengo, 27 anos de idade. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nesse detalhe, o que pode aí se esperar do jogador do Flamengo. Tá bom, pessoal? Gente amiga, muito obrigado a todos vocês pela companhia nesse Conversa de Torcedor Notícias. Muito obrigado pela companhia. Terça-feira, 18 horas, estamos juntos com vocês, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando aquele like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? Redes sociais, Facebook e no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, neste sábado teremos aí o Conversa de Torcedor ao vivo na Rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, também no site radioNSC.com, pela Radiosnet, que pega para todo o Brasil, e vocês vão acompanhar aí o nosso bate-papo sobre a estreia do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Nacional que começa aí neste final de semana. Fiquem ligados aí, o futebol carioca entrando em ação no Campeonato Nacional. A todos vocês, muito obrigado pela companhia e até lá! Próxima terça, 18 horas, aqui no Conversa de Torcedor Notícias, no canal do YouTube. Valeu, galera!